Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um estudo da Palavra do Senhor. Nós temos aprendido muitas coisas nesses últimos dias, já estamos no 13º dia, vamos continuar aprendendo. Hoje vamos falar a respeito da língua, sobre o domínio da nossa língua. Essa passagem se encontra lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, e diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Sabe, aqui me parece que o Tiago estava falando para pessoas que ensinavam, como também para aqueles que estavam querendo ensinar. Pessoas que estavam querendo instruir outras pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós temos a intenção de instruir alguma pessoa, né, de dar palpite. Mulher gosta muito de dar palpite. Eu nunca prestei muita atenção nisso em homem, mas mulher gosta muito de dar palpite, né? Dizer o que você tem que fazer. E quando você tem um filho, então, todo mundo gosta de dar palpite, né? Dizer o que você tem que dar para o seu filho, como que você tem que vestir ele, como que você tem que tratar ele, né? Quando você é recém-casado, as pessoas querem dar palpite. Ele diz, não sejamos todos mestres, não. Não queira ensinar também demais. Ele também diz que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Quando a gente está na responsabilidade de ensinar uma pessoa, seja porque alguém nos colocou ali, como por exemplo numa igreja, alguém te coloca ali responsável para cuidar ali de casais, cuidar de mulheres, sabe? E aí você tem aquela responsabilidade de ensinar, você tem que tomar cuidado com o que você vai dizer. Cuidado para que o que você venha falar para aquelas pessoas não venha de você, venha de Deus. Porque se você diz alguma coisa para uma pessoa que chega a pedir um conselho e aquele conselho não vem de Deus, aquela pessoa pode pegar aquele conselho e pode ter a sua vida destruída, sabe? Então, de repente, uma pessoa chega ali querendo separar do marido, querendo fazer alguma besteira. E aí você não tem nenhuma espiritualidade para aconselhar, fala aquilo que você acha, não aquilo que a palavra de Deus diz, mas aquilo que você acha, né? E aí aquela pessoa acaba cometendo algo que atrapalha a vida dela, acaba se separando, acaba cometendo alguma coisa, e aí você acaba sendo culpada, porque você estava na responsabilidade de ensinar aquela pessoa, mas você preferiu ensinar aquilo que você achava. Da mesma forma, na vida dos nossos filhos, nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos passando para eles. Porque a maior parte das coisas que nós ensinamos é através da fala, né? Você precisa falar com o seu filho, explicar as coisas, então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos ser julgados porque tivemos a oportunidade de ensinar, mas não ensinamos, ou ensinamos de maneira errada. Ele continua dizendo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ele compara o domínio da nossa língua como quem consegue dominar um cavalo. Quando a gente consegue dominar a língua, a gente consegue dominar todo o nosso corpo, porque a língua, olha, ela é tão pequenininha, mas é difícil de você conseguir domá-la. E uma língua descontrolada pode causar terríveis danos. Lá em Provérbios 10, 19 diz assim, quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Gente, quando tem muitas palavras, quando você começa demais a falar com uma pessoa, principalmente se aquela pessoa ali já tem o hábito de falar mal, de fofocar, você começa a falar demais e não vigia, você acaba fofocando, você acaba falando coisa que não deveria. Às vezes nem tá na intenção ali mesmo, você não começou a conversa na intenção de falar mal de alguém. Mas no meio de tanta conversa vai, conversa vem, acaba surgindo um assunto, você não sabe sair daquele assunto, acaba falando mal de alguém.
E aí, a Bíblia diz, aí está presente o pecado. Quando tem muitas palavras, o pecado está presente. É difícil você conversar com alguém e surgir o nome de uma terceira pessoa, você não falar mal. Se você não parar o assunto ali naquele mesmo momento e desviar aquele assunto, porque nós temos o prazer de falar mal das pessoas. Tem uma pesquisa que diz que nós sentimos prazer quando falamos mal de uma pessoa. Nosso corpo produz hormônios que eu não me recordo que tipo de hormônio que é, não sei se é o hormônio da alegria, o que é, mas para vocês verem que até a própria ciência diz que o ser humano tem prazer em fofocar, prazer em falar da vida dos outros, né? Porque quando nós falamos da vida dos outros, nós esquecemos os nossos problemas, lembramos que a vida do outro ali está pior do que a nossa. A gente é assim e nós temos que vigiar. Em Provérbios 12 também diz assim, ó: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A língua do sábio, ela traz a cura. Uma pessoa chega ali, ó, desanimada, olha, pensando em desistir de tudo, muitas vezes pensando em cometer até mesmo suicídio, acabar com tudo, desanimado. Só que às vezes você usa de palavras sábias, você pode trazer a cura para aquela pessoa. A pessoa pode sair dali, poxa, eu precisava ouvir essa palavra, olha. Quem não tem elogio maior do que você aconselhar uma pessoa, a pessoa dizer, olha, eu estava desanimada, mas depois que eu conversei com você, olha, isso me animou. Isso é uma alegria. Entendeu? Nós não podemos usar das nossas palavras como se elas fossem espada, usar para ferir o coração do nosso próximo. Nós devemos prestar muito bem atenção naquilo que nós estamos falando, para que nós não venhamos prejudicar outras pessoas. Olha também o que diz em Tiago capítulo 1, 26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Em Tiago 1, 26, se você anda falando demais, não consegue refrear a sua língua, sua religião não tem valor nenhum. Aquilo que você está dizendo que você crê, que você segue, não importa que igreja que você pertence, não tem valor nenhum. Deus, ele não concorda que a gente anda falando mal da vida dos outros. Não adianta dizer, eu nunca falei. Todos nós já falamos, todos nós já falamos. Todos nós, todo mundo já falou mal de alguém, todo mundo já fez um comentário sobre alguém, todo mundo já falou alguma coisa de má, seja com a intenção de acabar com a vida daquela pessoa falando mal, ou seja ali mesmo um comentário que você fez, alguma coisa que você comentou, mas você não tinha autorização para falar mal daquela pessoa e falou. Todos nós já falamos, nós não podemos ser hipócritas. Dizer, eu nunca falei, todo mundo já falou. De repente não gostou de uma pregação do pastor e aí fala mal do pastor. Não gostou do grupo de louvor, aí já começa a picuinha, falar mal do grupo de louvor. Todos nós já falamos. Todos. Mas o que acontece? Poxa, eu falei, mas agora a partir de hoje eu vou mudar, eu vou parar com isso, eu preciso parar, eu preciso refrear minha língua. Ju, mas eu não consigo, então para de conversar com as pessoas. Para de ficar no WhatsApp. Para de ficar procurando coisa de fofoca, essas coisas. Fica na sua, não sai dentro de casa, fica lá, mas eu tenho que ir trabalhar. Poxa, então no trabalho não puxa conversa com ninguém, as pessoas vêm conversar com você, não conversa. Até você se ver curada disso. Eu tinha muito essa mania de falar demais, às vezes até sem intenção. Até que um dia aconteceu algo que me fez cair na real, que eu precisava parar com isso. Foi como se eu tivesse levado um tapa na minha cara. Foi pior do que eu tivesse levado um tapa, eu acho. Acho que se tivesse levado um tapa não seria tão dolorido. E eu precisei, sabe, eu orava a Deus, Senhor, eu preciso mudar, eu me mostro que eu tenho que mudar. E pá, a primeira coisa que Deus mostrou foi isso, gente. Olha, eu fiquei uns 3 dias assim dentro de casa chorando. Foi como se eu tivesse levado um tapa na minha cara. Mas eu enxerguei, eu precisei enxergar, eu precisava enxergar. Deus fala que ele repreende o filho que ama e glória a Deus que Deus me repreendeu. E eu preciso lutar contra isso todos os dias. Eu falei, Senhor, eu vou cortar a amizade, eu vou cortar tudo, não vou falar mais com ninguém. Porque se for pra mim falar e acabar sentindo a tentação de falar mal de alguém, de um comentário, ou alguém vir falar mal de alguém pra mim e eu acabar entrando na onda e falar, então eu prefiro ficar quieta. Olha que ele continua dizendo assim, ó. No versículo 5, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é
A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha, gente, o que eles falam? A palavra fala que não tem como você produzir água doce, água salgada. Não tem como você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e continuar falando mal das pessoas. Não tem como. Aquilo que você fala demonstra quem você é. Se você é uma pessoa fofoqueira demais, demonstra que você está longe de Deus. A Bíblia também fala que ela é fogo consumidor, ela consome tudo, é como uma faísca. Ela pode incendiar uma floresta. Você pode acabar com a vida de uma pessoa através daquilo que você fala, independente se você falou intencionalmente ou não. Eu já vi muitas histórias de pessoas que, por causa de uma fofoca, por causa de algo que falaram dela, teve a sua vida destruída. Lá em Provérbios 6, depois você pode ler aí na sua casa, 6, versículo 16, 17, 18 e 19, fala das coisas que Deus odeia e as que Ele abomina. São seis coisas que o Senhor odeia e a sétima Ele detesta. Dessas 7 coisas que Ele diz, 3 delas são referentes à língua, referente àquilo que nós falamos. Que ele odeia a língua mentirosa, ele odeia pessoas que dão testemunho falso, que espalham mentiras, e também ele detesta aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, venhamos vigiar aquilo que nós falamos, venhamos vigiar, para que nós não venhamos ser condenados por aquilo que nós falamos, não. Sabe, que nós possamos ter sabedoria ao falar, porque com a nossa boca nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos o nosso próximo. Nós precisamos tomar cuidado com a fofoca. Olha o que diz em Eclesiastes 10, 20. Diz assim, nem teu pensamento insulte o rei, nem mesmo seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e serem alcançadas, poderão divulgar o que você disser. Tome cuidado. Já ouviu aquele ditado que diz que as paredes têm ouvido? É verdade. De repente você comenta alguma coisa para alguém, essa pessoa comenta aquilo que você comentou e passa para outra pessoa e vai passando até chegar no ouvido daquela pessoa que você falou. Mentira tem perna curta, como diz o ditado. Mentira, fofoca, seja lá o que for. Mesmo às vezes nem é uma mentira, é algo que você comentou e é verdadeiro, porém, cedo ou tarde aquela pessoa vai acabar sabendo. E quem vai sair prejudicada na história é você. Da mesma forma, tome cuidado com aquilo que você diz para os seus filhos. Tome cuidado, você pode destruir os sonhos dos seus filhos, dizendo para os seus filhos que o filho do vizinho é mais inteligente, o filho da irmã é mais inteligente. Ou você diz para o seu marido que a irmã tem um marido mais bonito, tem um marido mais legal, um marido que é isso, e ele não é nada. Cuidado com as coisas que você anda dizendo para os teus filhos, para os teus familiares. Se você anda fazendo isso, peça perdão ao Senhor, peça para que o Senhor te ajude a controlar essa serpente que nós temos atrás dessas grades, para que você consiga dominar aquilo que você anda falando, para que através da sua boca possa jorrar somente fonte de água viva, fonte de água doce para edificar a vida daqueles que ouvem. Essa é a palavra que eu quero deixar ao teu coração, que você venha refletir nessa palavra, que Deus possa falar grandemente ao teu coração e que você possa ter um dia abençoado e que você possa ter a sua vida transformada também. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, não só você, mas também a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.